Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai ver um assunto da matemática. Pô, professor, mas você não dá aula de física? Sim. A questão é que esse assunto, pessoal, que a gente vai ver hoje, que é a trigonometria no triângulo retângulo, é um assunto que também é usado bastante na física, tá certo? Então, de repente você pode ter dúvida nesse assunto aí na física, a gente aproveita e já fala agora aqui mesmo. Então, vamos lá. Triângulo retângulo, vocês sabem, é um triângulo que tem ângulo reto, ângulo de 90 graus. Então aqui a gente tem os vértices desse triângulo retângulo, A, B e C. Vocês lembram dos nomes que a gente dá para os lados? Esse lado que é o maior, né, oposto ao ângulo de 90 graus, é o que nós chamamos de hipotenusa, enquanto que esses outros dois lados são os catetos. Então, triângulo retângulo tem um ângulo de 90 graus, o lado maior, o lado oposto a esse ângulo é a hipotenusa, e os outros dois são os chamados catetos. Bom, gente, o que significa quando a gente fala, por exemplo, que vai calcular o seno de um determinado ângulo? Quando a gente fala seno de um ângulo, dentro aí de um triângulo retângulo, significa que a gente vai fazer a seguinte conta. Você vai pegar o cateto que é oposto ao ângulo que você está calculando o seno e vai dividir esse cateto oposto ao ângulo pela hipotenusa. Então vamos ver aqui um exemplo. Ó. Por exemplo, se eu quiser aqui calcular o seno desse ângulo alfa. O ângulo alfa está aqui. Que conta que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o cateto que está oposto a esse ângulo e dividir pela hipotenusa. Qual o cateto que está oposto a esse ângulo? É o cateto que está sendo visto por esse ângulo aqui, que é exatamente quem? O B. E a hipotenusa é o A. Portanto, se eu calcular o seno do alfa, eu vou ter B dividido por A. Tudo bem? Da mesma maneira, se eu quiser calcular, por exemplo, o seno do beta, eu vou ter que fazer que conta? O cateto que é oposto ao beta dividido pela hipotenusa. Qual o cateto que está oposto ao beta aqui? Ó? É esse aqui, ó, é o Czinho, dividido pela hipotenusa que é o A, portanto, o seno de beta fica C dividido por A. Tudo bem? Então, falou em seno de um ângulo, você vai pegar o cateto oposto ao ângulo, dividir pela hipotenusa. Agora, o que significa calcular o cosseno de um ângulo? Cosseno de um ângulo significa você fazer essa conta. Cateto adjacente ao ângulo dividido pela hipotenusa. O que significa um cateto adjacente? Esse prefixo ad, que está aqui, é um prefixo que significa perto de, próximo de. O cateto adjacente é o cateto que está junto com o ângulo. Por exemplo, se a gente quiser aqui, ó, calcular o cosseno do alfa, eu vou ter que fazer que conta? O cateto que está adjacente ao alfa, que no caso é o Czinho, é o que está encostado nele, é o que está junto dele, dividido pela hipotenusa A. Portanto, cosseno de alfa fica C sobre A. E da mesma maneira, se eu quiser calcular aqui o cosseno de beta, o que vai ser? O cateto adjacente ao beta dividido pela hipotenusa. Qual o cateto adjacente ao beta? O cateto que está junto, que está encostado nele. É o Bzinho, divide pela hipotenusa A, portanto, cosseno de beta, B sobre A. E para a gente encerrar esse assunto, pessoal, de trigonometria no triângulo retângulo, eu queria mostrar para vocês alguns valores que seria legal você saber aí de cabeça para seno e cosseno. Na verdade, você não precisa saber todos os valores aí de cabeça, mas esses três ângulos, especialmente, é bastante útil você saber o valor do seno e cosseno de cabeça, que é 30 graus, 45 graus e 60 graus. Inclusive, tem uma maneira de você montar uma tabelinha para você justamente descobrir, né, os valores aí de seno e cosseno para esses ângulos. A ideia aqui é você fazer o seguinte:
Escreve a tabelinha nessa forma que eu estou colocando, seno, cosseno, 30, 45, 60. Qual é a ideia, pessoal? Quando você pensa no seno, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bom, se seno é 1, 2, 3, cosseno é 3, 2, 1. Seno 1, 2, 3, cosseno 3, 2, 1. O que você faz? Coloca a raiz em todo mundo. Coloca a raiz, 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 coloca a raiz. Ô professor, mas raiz de 1 é 1 mesmo. Tudo bem, mas só para ficar para todo mundo. E no final você divide todo mundo por 2. Divi por 2, 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 divi por 2. Portanto, seno de 30 graus é meio, seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2, cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2, cosseno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2, e cosseno de 60 graus, meio. Valeu, pessoal. Até a próxima.